Bom dia, turma. Como vocês estão? A aula de hoje será sobre matrizes. Matrizes é uma tabela organizada em linhas e colunas, no formato M por N, onde M representa o número de linhas horizontal e N o número de colunas vertical. Representação de uma matriz. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. Exemplo, venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Nós vamos ter produtos e os bimestres, e no bimestre o mês de janeiro e fevereiro. O produto nós temos bolo de chocolate, 500 em janeiro, 450 em fevereiro. Bolo de morango, em janeiro 450, em fevereiro 490. Trata-se de uma matriz 2 por 2. Veja a representação a seguir. Representamos aí entre colchetes ou entre parênteses. Elementos de uma matriz. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer representada por M por N é composta por elementos A e J, em que I representa o número de linha e J o número da coluna que localizam o valor. Exemplo, elementos da matriz de venda da confeitaria. Nós temos o elemento AIJ e temos a descrição. A1 é igual a 500, ou seja, elemento da primeira linha e primeira coluna. A12 é igual a 450, ou seja, elemento da linha 1 e coluna 2. A21 é igual a 450, elemento da linha 2 e coluna 1. A22 é igual a 490, elemento da linha 2 e coluna 2. Matrizes especiais. Matriz linha formada por uma única linha. Observe o exemplo de uma matriz 1 por 2. A matriz A, onde a linha é formada pelos elementos 1, 7. Matriz coluna é uma matriz formada por apenas uma coluna. Exemplo, matriz coluna 2 por 1. Matriz B é igual a 5, 3. Essa matriz B tem duas linhas e uma coluna. Matriz nula é a matriz formada pelos elementos que são iguais a zero. Todos os seus elementos são iguais a zero. Por exemplo, essa matriz nula de ordem 2 por 3. Todos os elementos são iguais a zero. Primeira linha, 0, 0, 0. Segunda linha, 0, 0, 0. Ok? E matriz quadrada. Matriz com igual número de linhas e colunas. Nós temos essa matriz quadrada de ordem 2 por 2. É importante informar que nós temos duas diagonais, DP, diagonal principal, e DS, diagonal secundária, onde DP, a diagonal principal, vai ser formada pelos elementos 1, 2, e a diagonal secundária pelos elementos 4, 3. Matriz de identidade.
Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Exemplo: matriz identidade 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Observe essa matriz identidade. Observe que a diagonal principal é formada por elementos iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Diagonal principal, elementos iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Matriz transposta é obtida com a troca ordenada das linhas e colunas de uma matriz conhecida. O que é linha passa a ser coluna, o que é coluna passa a ser linha. Observe o exemplo. A matriz B é formada pelas linhas: primeira linha 1, 0, segunda linha 0, 1, terceira linha 1, 2. É uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. A sua transposta é formada por 2 linhas e 3 colunas. Observe o que foi feito. A primeira linha, que é 1, 0, a primeira linha, que é 1, 0, primeira linha, que é 1, 0, passou a ser 1, 0, coluna. Segunda linha, 0, 1, passa a ser 0, 1, coluna. Terceira linha, 1, 2, passa a ser a terceira coluna, 1, 2. Ou seja, o que é linha passou a ser coluna. Matriz oposta é obtida com a troca de sinal dos elementos de uma matriz conhecida. Ou seja, menos A é a oposta de A. Como assim? Vamos trocar todos os sinais da matriz A. Observe que a matriz A, nós temos 1, 3, menos 2, 0. Menos 3, 4, 0, menos 1. 0, 5, 1, menos 4, 2. Trocando os sinais, eu vou obter menos A. Observe que nós ficamos com menos 1, menos 3, 2 e 0. 3, menos 4, 0 e 1. Menos 5, menos 1, 4 e menos 2. A soma de uma matriz com a sua matriz oposta resulta em uma matriz nula, ou seja, resulta em uma matriz de mesmo tipo, no caso 3 por 4, né? Onde todos os seus elementos são iguais a 0. Igualdade de matrizes. Matrizes que são do mesmo tipo e possuem elementos iguais. Exemplo. Um exemplo bem simples. Se a matriz A é igual à matriz B, então o elemento D corresponde ao elemento 4. Observe no exemplo seguinte. Nós temos 1, 2, 3, 4. Uma matriz 2 por 2. A matriz B também vai ser uma matriz 2 por 2, onde nós temos 1, 2, 3 e D. Observe que no lugar de D, nós temos o 4. Então eu posso dizer que D é igual a 4 ou 4 é igual a D. Adição de matrizes. Uma matriz é obtida pela soma dos elementos de matrizes do mesmo tipo. Exemplo, a soma entre os elementos da matriz A e B produz uma matriz soma, que é a matriz C. Observe o que nós vamos fazer. Nós vamos adicionar os elementos correspondentes da matriz. O que são elementos correspondentes da matriz? São elementos que
ocupam a mesma posição nas matrizes conhecidas. Observe aqui, nós vamos adicionar 1 mais 2, obtenho 3. 3 mais 0, obtenho 3. Menos 1 mais 3, obtenho 2. E 0 menos 1, obtenho menos 1. Então, a matriz A mais B é igual à matriz C, que é igual a 3, 3, 2 e menos 1. As propriedades. Comutativa, se eu adicionar A mais B, eu obtenho o mesmo resultado de B mais A. Associativa, se eu adicionar A mais B primeiro, depois adicionar C, obtenho o mesmo resultado adicionando A mais a adição de B mais C. Elemento oposto, se eu adicionar à direita ou à esquerda o oposto de A, eu vou obter a matriz nula. Elemento neutro, se eu adicionar a matriz nula à direita ou à esquerda da matriz A, obtenho a matriz A. Para esses casos, as matrizes têm que ser de mesma ordem, ok? Subtração de matrizes. Uma matriz é obtida pela subtração dos elementos de matrizes de mesmo tipo. Exemplo, a subtração entre os elementos da matriz A e B produz uma matriz C. Observe o que foi feito aqui. Eu tenho A menos B. Eu vou adicionar A com a oposta de B. Como assim, professor? Eu vou trocar todos os sinais da matriz B, ok? Vou repetir a matriz A, que é 1, 0, 1, 3, e vou trocar os sinais da matriz B. Aqui tem 2, 1, 0, 4. Vai passar a ser o quê? Menos 2, menos 1, 0 e menos 4, conforme está aqui, ok? E agora vamos adicionar 1 menos 2, menos 1. 0 menos 1, menos 1. 2 mais 0, 2. E 3 menos 4, menos 1. Neste caso, realizamos a soma da matriz A com a matriz oposta de B. A menos B é igual a A mais a oposta de B. Multiplicação de matriz por um número real. Nós vamos multiplicar cada elemento da matriz pelo número real. Observe. A matriz A é 2, 1, 3, 4, 2, 1. Nós vamos fazer 2 vezes A. Fazendo 2 vezes A, nós vamos ter 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 2 e 2 vezes 1. E vamos obter 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 1, 2. Ou seja, multipliquei todos os elementos da matriz A pelo número real 2. Multiplicação de matrizes. A multiplicação de duas matrizes A e B só é possível se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B, ou seja, A n por P vezes B P por M. Observe que número de colunas de A é P e número de linhas de B é igual a P. Então vai ser possível essa multiplicação, onde o produto vai ser de ordem N por M. Aqui, ó, N, pego os extremos, ó, N por M.
os meios têm que ser iguais para que eu possa obter a validade da multiplicação. Os meios iguais e a ordem da nova matriz vai ser a ordem dos extremos, né? N por M, ok? Exemplo, vamos multiplicar essas matrizes, onde a primeira matriz é de ordem 3 por 2, 2, olha, e a segunda matriz é de ordem 2 por 3. Então eu tenho duas colunas na primeira e duas linhas na segunda. Então é válido fazer esta multiplicação. Essa multiplicação vai existir. Observe como é o processo. Não é difícil, pessoal, mas você tem que prestar bastante atenção para que você possa melhor desenvolver esta multiplicação. Observe a linha. A primeira linha é 2, 1, não é isso? Nós vamos multiplicar esse 2, 1 pela primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna da segunda matriz, ok? Então eu vou ter 2 vezes 0 e 1 vezes 2. 2 vezes 3 e 1 vezes 1. 2 vezes 4 e 1 vezes 3, ok? Observe que eu vou fazer a mesma coisa com a segunda linha, viu? Depois, quando eu terminar de explicar aqui, é que eu vou colocar a segunda etapa, essa segunda etapa que nós estamos resolvendo. 0 vezes 0 mais 3 vezes 2. 0 vezes 3 mais 3 vezes 1. 0 vezes 4 mais 3 vezes 3. E agora vamos fazer com a terceira linha. 1 vezes 0 mais 1 vezes 2. 1 vezes 3 mais 1 vezes 1. 1 vezes 4 mais 1 vezes 3. Ok? Vamos ver aqui. Foi isso que eu falei agora há pouco, o que eu mencionei. Ok? Vamos agora fazer essas multiplicações. 2 vezes 0, vamos lá. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 0, mais 1 vezes 2, 2. 0 mais 2, está aqui. 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 1, 1. 6 mais 1. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3, 3. 8 mais 3. 0 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 0 mais 6. 0 vezes 3, 0. 3 vezes 1, 3. 0 mais 3. 0 vezes 4, 0. 3 vezes 3, 9. 0 mais 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Aqui nós temos 0 mais 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 mais 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 4 mais 3. E agora vamos fazer esta adição e vamos obter o resultado. Então, 0 mais 2, 2. 6 mais 1, 7. 8 mais 3, 11. 0 mais 6, 6. 0 mais 3, 3. 0 mais 9, 9. 0 mais 2, 2. 3 mais 1, 4. E 4 mais 3, 7. Ok? Então como você obteve como produto dessas duas matrizes, a matriz formada pela primeira linha 2, 7, 1, segunda linha 6, 3, 9 e terceira linha 2, 4, 7. Vamos ver um outro exemplo. Observe que agora nós temos uma matriz de ordem 2 por 3, né? E multiplicado por uma matriz de ordem 3 por 2. Ou seja,
número de coluna da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ok? Então vamos lá. Vamos pelo mesmo processo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 4, 12. Agora vamos para a segunda linha. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 0 vezes 0, 0. Mais 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 2 vezes 3, menos 6. 0 vezes 1, 0. E 4 vezes 4, 16. É isso aqui que eu tenho falado, ok? E agora vamos obter, vou um pouquinho aqui para cima para mostrar a vocês de melhor forma, ok? Agora vamos obter os resultados dessas operações aqui, ok? Eu vou mandar, já apareceu aí, mas porque foi isso aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Cadê o apontador? Aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 menos 3, porque 0 eu não vou contar. 2 menos 3 dá menos 1. Nesse caso aqui eu tenho 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Então, 3 mais 2, 5. 5 mais 12, 17. Nesse aqui, menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 0, vezes 0, 0. E mais 4 vezes menos 1, menos 4. Então, eu vou ter menos 4, menos 4, menos 8. E, por fim, o último elemento, menos 2 vezes 3, menos 6. 0 vezes 1, 0. 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ter menos 6 mais 0 mais 16. Então, menos 6 mais 16 é igual a 10. Então, o produto dessas duas matrizes vai ser a matriz cuja primeira linha é menos 1, 17 e menos 8, 10. As fontes de onde eu elaborei essa aula foi dos sites todamatemática.com.br e www.somatemática.com.br. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula. No final, dê o like, ok? E se inscreva em meu canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.